Queridos irmãos, de fato, o que foi ministrado aos nossos corações é o verdadeiro sentido do Natal. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, por favor. Lembrando que ainda estamos em um ato de culto ao nosso Deus. E com toda reverência, você abra a sua Bíblia no Evangelho, no qual escreveu João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Evangelho no qual escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Eu sei que muitos nem precisam abrir, porque sabem de cor esse que é considerado o texto áureo de toda a Escritura. Vamos ler todos juntos aqui, queridos? Vamos ler? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fale aos nossos corações, Jesus, nós assim pedimos a aplicação da Tua palavra, no nome do Filho de Deus, amém e amém. Pode ter passas no arroz? Diz para mim, passas. Tem alguém aqui que é do clube, do time das passas? Para mim é tranquilo, pode pôr passas no feijão, eu como sem problema. Pode maçã na maionese ou não, vai estragar? Pode. Natal é sobre isso, né? Natal é para a gente discutir se é panetone ou chocotone. Você é de qual dos times? Natal é época de nós perguntarmos, será que vai ter o especial do Roberto Carlos? Com certeza, com certeza. Natal é para dar presentes, não é essa a visão que muitos têm? Natal é para dar presentes, é para ganhar presentes, não é isso que muitos pensam? Não, que isso, pastor? Natal é sobre o Papai Noel, Natal é sobre isso. Outros dizem que na verdade o Natal é a época em que nós precisamos ser mais sociáveis, mais generosos, mais gentis. A bem da verdade, irmãos, e eu ministro essa palavra com agilidade aos corações aqui, daqueles que aqui estão. A bem da verdade, o Natal é só mais um das coisas que têm sido ressignificadas no nosso tempo. Satanás não cria nada, ele é especialista em tentar mudar aquilo que é projeto de Deus, aquilo que é vontade soberana de Deus. Então você vê hoje que a família tem sido ressignificada, já ouviu falar a respeito disso? Não, família agora não é pai, mãe e filhos. Família agora é pai, mãe e filhos, é cachorro, é papagaio. Na verdade, família é onde há amor. É aí que é verdadeiramente família. Não, não é isso. Tem sido ressignificado o amor. O amor tem sido ressignificado. Não é verdade? Toda expressão de amor é válida, porque podemos e fazemos tudo em nome do amor. Não é verdade? Até você encontrar um louco que vai sequestrar o seu filho, porque ele o ama. A verdade, queridos, é que o Natal também entra dentro dessa questão. O Natal tem sido ressignificado. A gente olha para o arco-íris, que era um sinal da aliança que Deus fez, de nunca mais destruir o mundo com água, e o arco-íris foi ressignificado. O Natal é mais um dos elementos. Mas o que significa verdadeiramente o Natal? O que é o Natal? E se você prestou atenção, já foi ministrado aos nossos corações. Quantas são as respostas que se dá para o significado do Natal? Várias, mas uma é a verdadeira, e eu gostaria de expô-la rapidamente aqui com os irmãos. São 5, eu queria trabalhar com 5 perguntas: o que, por quê, quem, quando e como. São 5 perguntas que nós fazemos quando vamos estudar um texto, quando vamos preparar um texto: o que, por quê, quem, quando e como. Primeira das perguntas é, se estamos falando do sentido do Natal, o que é? O que é verdadeiramente o Natal? E a resposta é que o Natal é a celebração de um grande movimento redentivo de Deus em direção ao homem, que é quando Deus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, começa a cumprir uma promessa que foi feita na eternidade, uma promessa feita diante do Pai e diante do Espírito. Ficou difícil de entender? Natal é um movimento
em que Deus vem para cumprir a sua promessa de salvação. É um movimento redentivo de Deus em direção aos homens, em direção ao projeto, ao propósito de vir salvar. E eu vou para a segunda pergunta: por quê? Por que é necessário que a gente tenha Deus cumprindo todas essas coisas por nós? E a resposta é porque nós pecamos. Todos nós somos pecadores, somos desobedientes a Deus e incapazes de agradar o Senhor com as nossas vidas. O homem foi criado bom. Você que é crente presbiteriano, como aqui foi dito, você sabe muito bem que o homem dentro do jardim, ele era um homem livre, ele era um homem inocente, ele era um homem criado à imagem e semelhança de Deus, desfrutava de tudo, de que era bom, não tinha falta de absolutamente nada, homem e mulher dentro do jardim, gozando de paz. Mas esse homem desobedece ao Senhor e, como consequência da desobediência, esse homem passa a ser então escravizado pelo pecado. Ele que era inocente, nós que éramos livres, agora somos escravos do pecado. E como nós somos incapazes de cumprir a lei, incapazes de nos salvar, incapazes de perdoar os nossos próprios pecados, Deus nos deu o seu bem mais precioso. Deus nos deu para garantir que o preço pelas nossas dívidas fosse pago. E a pergunta agora é: quem? Quem é esse homem que de fato paga os nossos pecados? E a resposta é... vamos lá? E a resposta é Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que mesmo sendo um com o Pai, mesmo sendo igual a Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas ele esvaziou-se de si mesmo, se tornando servo. Nós já falamos sobre o que é, nós falamos do porquê, e nós falamos de quem. Quem fez todas essas coisas por nós? Quem é esse que de fato faz o movimento de salvação em nosso favor? Esse alguém é Jesus Cristo. E como ele faz isso? E como ele faz? Ele faz se encarnando. Você sabe o que é isso? Jesus desceu do céu e se fez homem. Deus desceu do céu e se fez homem. E eu gostaria que você tentasse imaginar essa cena. O autor da história entrando na sua própria história. Isso é tão maravilhoso. Imagine que Shakespeare entrasse na história de Romeu e Julieta. Oi, tudo bem, Romeu? Eu sou o seu criador. Não é lindo nós imaginarmos isso? Imaginar, irmãos, que o nosso Salvador, que Jesus Cristo poderia ter vindo aos 30 anos, poderia já ter vindo com um corpo formado. Ele é Deus, ele pode todas as coisas, mas ele não veio com 30 anos, ele veio como um bebê. E eu gostaria de que você que é mãe, você que é pai, pudesse imaginar Maria, que era uma adolescente na época, limpando o bumbum de Deus, cuidando de um bebê, que na verdade é o próprio Deus encarnado. Jesus se fez homem como nós. E aí nós voltamos para mais um porquê. Por que Deus precisava descer? Por que Jesus Cristo precisava vir como homem? E a resposta é que ele se fez homem para se identificar conosco em todos os aspectos, em todas as coisas. Como ele veio para ser o nosso representante, como ele é o nosso cabeça, o nosso líder, ele tinha que ser igual a nós em todas as coisas. E a única coisa que Jesus não foi semelhante a nós é pecador. Ele não cometeu pecado algum. A única coisa. E justamente por ele ser santo, ele pôde se ofertar como um sacrifício vivo e perfeito diante de Deus. A outra pergunta é: quando? Quando isso aconteceu, pastor? E existem duas respostas para isso. Duas respostas para essa pergunta. A primeira é de que foi há 2000 anos atrás, na plenitude dos tempos, Deus nos enviou o seu Filho. Nasceu numa cidadezinha pequena, chamada Belém, onde nasceu também um descendente muito importante da família dele, chamado Davi. Sim, o rei Davi. Mas a outra resposta é ainda mais especial. A outra resposta, quando a gente pergunta
quando isso aconteceu, a outra resposta é mais especial. E a verdade, queridos, é que a nossa salvação, ela foi programada antes mesmo de Deus criar todas as coisas. A nossa salvação foi criada, foi determinada antes mesmo, programada antes mesmo de Deus criar todas as coisas. O pecado, acredite, não pegou Deus de surpresa. Lá na eternidade, Pai, Filho e Espírito projetaram a história. A Bíblia diz que Deus nos amou antes mesmo da fundação do mundo. E neste plano eterno, o Filho de Deus, o Cordeiro, já havia se entregado, já havia se colocado à disposição do Pai para cumprir um plano eterno de salvação. E a última pergunta é, depois de todas essas coisas, a gente volta num porquê. Porque nós estamos falando de um Deus que projeta uma história e que envia o seu Filho, que vem como homem, bebezinho, se torna homem, morre numa cruz de maneira terrível. Por quê? E a resposta, queridos, nós lemos. A resposta foi aquela que nós demos aqui. Porque Deus, o que Ele fez? Amou. Porque Deus? Porque Deus amou. A resposta é porque Deus amou. Por amor, Jesus Cristo morreu naquela cruz. Por amor, Ele sofreu dores no seu corpo. Por amor, Ele foi envergonhado. Por amor, Ele recebeu algo que eu e você jamais receberemos, se você crê em Cristo Jesus. Ele recebeu o cálice da ira de Deus. Esse é um momento não muito bonito na história. É o momento em que o Filho de Deus recebe a condenação que era minha e sua. E por que Ele fez todas essas coisas? Por que Cristo se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus? E a resposta é, porque Deus amou. O amor é resposta. Eu concluo dizendo, queridos, que o Natal nos lembra o grande amor de Deus, a grande misericórdia de Deus, o grande projeto de Deus para salvar pecadores miseráveis como eu e você somos. O Natal é Deus invadindo a própria história por amor. Invadindo a própria história para salvar. Ah, mas eu não creio nisso. Isso aí é uma história inventada por homens. Bom, se eu fosse inventar uma história sobre um Deus, certamente eu não escreveria sobre um Deus que morre, sobre um Deus que nasce numa fazenda. Nós chegamos então a um impasse. Das duas, uma. Ou essa é uma grande mentira, ou essa é a grande verdade, que é loucura para o mundo, é verdade. É loucura para o mundo, mas para nós é o Evangelho. Para nós é a boa notícia, o poder de Deus para a nossa salvação. O Natal, queridos, nos lembra do grande amor de Deus em favor do seu povo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você agradecesse ao Senhor. Obrigado, Senhor. Nós celebramos nessa data o Natal porque o Senhor veio em nosso favor para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Coloque diante de Deus e fala: Senhor, eu reconheço que eu não mereço, eu reconheço que eu não sou digno, mas aqui eu estou, Senhor, ao lado da minha família, ao lado dos meus filhos, para a honra e glória do Teu nome.